Esse é o programa Buda e os Monges, no coro da quarentena. Essa iniciativa coletiva de gente muito legal para levantar o astral nesse momento tão complicado, tão conturbado, tão confuso, para trazer pensamento, cultura, arte, para a gente pensar e falar das coisas que nos movem, que nos interessam, que nos fazem amar a vida, amar o mundo, amar fazer o que fazemos, ser quem somos. E hoje eu vou conversar com... Ele é um dos maiores nomes do teatro brasileiro. Ele é um grande amigo meu, de muito tempo. Começamos juntos nossas carreiras, fazendo o meu primeiro filme. Ele já estava começando a fazer teatro e tal. Nosso primeiro curta juntos foi o Cão Guia, foi o meu primeiro curta. Ele já está aqui, eu já vou chamá-lo antes de mais nada, porque ele já... Então vamos pro papo. Cadê ele? Eu tava tenso. Ó. Ah, garoto, lá vem. Aí, rapaz. Cadê eu também? Fala aí, Bruce. Não tô te E ouvindo, aí, não. cara, tudo bom? Aê. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Tá me ouvindo Eu ia. bem? Tô te ouvindo bem. Eu tava tenso porque você ainda tem um celular de 1999. Daí, como é que você ia fazer isso? Você pode ter um celular só pra fazer live, cara. Você não conta pra ninguém, não, pô. É, esse celular não dá não, mas eu consegui no iPad, achei que não ia dar, mas o iPad rolou, né? Ah, é? Ah, tá. Ah, o iPad mesmo? É. Cara, olha só. É... Você tem 49 peças como ator, 29 como diretor e 18 como produtor. Você vai virar o Wilson Grey do teatro brasileiro, é isso? Esse é o teu objetivo? É uma ótima analogia, uma ótima analogia. Realmente o Wilson Grey fez milhares de filmes, né? Cara, eu sou workaholic, você sabe, né? Pô, mas antes da gente começar a falar, eu tenho que dizer, porque eu tô morrendo de saudade de você, da família toda, a gente não se via há muito tempo. Quero te agradecer É pela isso aí. oportunidade de estar aqui. Pô, é um prazer estar aqui contigo hoje. E, porra, vontade de dar um abraço, né? No meio dessa pandemia. E, Como se e, não bastasse a pandemia, a gente está longe há um tempo já, né? e para mim, cara, é uma grande honra, foi um grande prazer, uma grande honra. A gente ficou amigo antes de trabalhar junto, né? Nós nos conhecemos na faculdade, né? E daí, desde aquele momento ali, e principalmente a partir do momento que nós começamos a trabalhar juntos, eu aprendi muito com você. Foi você que me apresentou o método das ações físicas do Stanislavski, que me indicou o livro lá do russo, que eu li 30 vezes para é um livro que a gente tem sempre que voltar, né? Esqueci o nome do Gurdjieff, né? O Stanislavski Ensaia, você diz? Stanislavski in É, Rehearsal, é, é. do Toporkov. É um livro do É isso aí, Toporkov. Toporkov. É. É um livro fundamental, né? Foi você que me apresentou e a gente sempre conversou muito sobre essas coisas, principalmente no início, né? A gente conversava muito, você me transmitindo, na verdade, as coisas, né? Eu aprendendo contigo. E eu fico muito feliz, cara, de ver assim a tua carreira. E uma coisa que me impressiona muito, assim, que me comove, na verdade, e que me inspira, foi ver como você fez do teatro a tua trincheira, a tua religião, o teu sacerdócio, como você usou o teatro para não só para se expressar, mas para abrir realmente teu caminho no mundo, né? Eu me descobri no teatro, né, cara, com no ensino médio.
né? Na verdade, eu comecei como músico e nunca imaginei que eu fosse ser ator. Comecei a fazer teatro na escola, né? E aí a primeira peça que eu fiz, o diretor era o Gustavo Gasparani, que foi meu primeiro professor de teatro. E eu lembro até hoje, eu fui fazer teatro para zonear a aula, né? Não tinha nenhuma ligação com teatro, né? Para pegar as meninas e fazer zona na aula, fazer bagunça. E aí ele me deu o protagonista da peça do Shakespeare, a Comédia dos Erros, né? E aí eu me lembro que eu li aquele texto do Shakespeare, né? E eu me encantei com aquele português poético, né? Antigo, arcaico e poético. E eu me acreditei lendo aquilo e fiquei fascinado, né? Então, fui picado por esse vírus do teatro aí no Colégio Andrews, né? Onde eu estudei a vida inteira. Eu tenho duas perguntas aí. Você já era um leitor antes disso? Você já Sim, tinha já era um leitor? sim, sempre gostei de ler muito, né? Mas sempre gostei de ler história, filosofia, esse tipo de coisa, mas não tinha nenhuma ligação com teatro. Odiava teatro infantil quando era criança, sabe? Era um programa assim Uhum. que não queria que minha mãe me levasse para ir no teatro infantil, eu achava um saco, entendeu? Mas então você E foi fisgado mais pela palavra do que pelo estar em cena? não, aí eu comecei no Andros, né, na Comédia dos Erros, foi o primeiro espetáculo. O segundo espetáculo foi a Aurora da Minha Vida. E o terceiro espetáculo, que foi o ano do vestibular, né, era o ano da terceira série do ensino médio, a gente fez o Hair no Andrews. Foi um Uhum. musical que teve uma projeção até para fora do É, colégio. Eu fazia. esse ré ficou famoso, né, na zona sul do Rio de Janeiro, pelo menos, né? Foi uma coisa assim, saiu no jornal, saiu matéria no jornal. E, cara, tem uma coisa que o Nietzsche fala assim, né, que do eterno retorno, do que você repetiria ao longo da tua vida inteira, né? O que seria o eterno retorno de alguma situação que você gostaria de repetir para o resto da vida? E aquela sensação do Hair, aquele ano do Hair, foi muito fundamental, porque parece que toda a minha carreira é uma tentativa de reproduzir no meu corpo, na minha alma, na minha mente, no meu coração, aquela sensação deliciosa de ter feito aquela peça. E foi uma peça que muita gente saiu dali. O Ivan Sugarrara saiu dali, o Benegão fazia ré com a gente, a Isadora Medella, muitas pessoas assim. Foi muito legal. E foi no ano ali do impeachment do Collor, foi no ano da geração cara pintada, estava passando Anos Rebeldes na televisão. Então foi uma libertação, assim, a gente estava fazendo ré, né? 20 anos depois do movimento hippie, 30 anos depois, mas aquilo foi libertador para a gente, foi um movimento muito Muito legal. libertador. E ali no Hair, eu falei que eu queria ser ator. Eu falei para o meu pai, para minha mãe, ó, eu nem vou ser músico mais, eu tocava bateria, tocava guitarra, tinha banda. Falei, não, mas eu vou fazer teatro. E aí meu pai falou, então eu não vou pagar mais nada para você, se vira. E aí eu fiz o vestibular passei para Eco, onde a gente se conheceu, e eu já sabia que eu queria ser ator. Eu cursei 6 meses da faculdade, mas fiz Sim. amigos para o resto da vida, né? Eu cursei o primeiro período. Hoje eu me arrependo de ter largado. Talvez eu pudesse ter ficado lá, mas eu acabei indo trabalhar em loja, trabalhar em outras coisas e entrei na Cal. Mas, cara, eu gostei muito de ter feito a Eco. Eu te conheci, a gente tem uma amizade para o resto da vida, assim como toda aquela nossa turma. Foi muito marcante aqueles 4, 5 meses do primeiro período da Eco, apesar de eu ter largado, eu fui muito feliz ali, cara, em Cara, ter te eu acho. conhecido. Eu também aprendi muito contigo e, porra, eu nunca vou esquecer. A gente tinha discussões assim, né? Porque eu já era ator. Você era meio cético em relação à arte do ator, né? Como eu lembro da gente ter discussões assim, qual é a criação do ator, né? Você me colocava essa questão, né? Aonde que o ator cria? Porque o ator me parece é mais um veículo do autor ou do diretor. E a gente falava dessa questão aí, Stanislavskiana, né? Do ator criativo, né? Do ator como criador também, né? Mas eu aprendi muito contigo também. Nunca vou me esquecer da gente ir no laboratório da Líder ver o Cão Guia, que foi o nosso primeiro filme. E eu tomei um susto, porque eu nunca tinha me visto na tela fazendo cinema, né? Grande, né? Naquela tela grande do laboratório, né? Enfim, foi um susto. Mas tivemos experiências maravilhosas, né? Na faculdade, em todos os filmes que eu fiz com você.
Precisamos trabalhar mais juntos. Estou com saudade É. disso. Cara, eu acho que a faculdade não te fez falta, não, sinceramente. Principalmente pela tua bagagem intelectual, porque a gente é muito próximo, né, de frequentar uma casa do outro e tal, e você é um cara com uma bagagem intelectual, você se fez um cara com uma bagagem intelectual muito grande, assim, você tem um nível de leitura e de variedade de leitura e de profundidade das coisas que poucas pessoas têm. Entendeu? E você não teria nem tido isso na universidade, assim, e ela não teria apontado para o caminho que você seguiu de leitura, entendeu? É, Agora eu tô você tentando não entrar no precisou dela. mestrado. Não sei se eu vou conseguir entrar. Eu tô tentando entrar no mestrado porque eu agora esse ano eu me formei bacharel em ator. Eu acabei o meu bacharelado Ah, é? agora na Cal. A Cal me Natal? convidou. A Cal virou Ah, faculdade, a Cal virou universidade uhum, e eu já tinha dirigido 5 formaturas lá, inclusive formei pessoas na graduação sem ter a graduação. maravilhoso. Já dei muitas palestras em pós-graduação, na PUC, na UFRJ, e aí me empolguei com essa coisa de eu estudo muito, sempre gostei de estudar, mas eu gostei da academia, assim, da possibilidade dessa reciclagem e de ler outras coisas Uhum, também e de estar em contato é, com outro tipo de universo que eu não tenho costume. E agora estou aí nesse processo de seleção do mestrado. Não sei se eu vou entrar, mas estou é. tentando. Ah, que legal. Ao contrário de você, né? Você sabe que a gente veio para os Estados Unidos porque a Lara veio fazer um mestrado, né? E a Lara Eu já sei. tem doutorado, né? A Lara já tinha mestrado, doutorado e veio fazer um segundo mestrado porque mudou de área e tal. E daí vendo assim, né? A Lara, não sei o quê, eu recentemente comecei a dar uma olhada para mim também, entrar nos sites, ver se de repente eu não voltava, né, a estudar, tentar um mestradinho, alguma coisa assim e tal. Eu começo a ver ali as matérias que os que tem que estudar, aquele monte de coisa que você não quer estudar e tem que estudar só porque os caras estão mandando, e começo a ver a cara dos professores e tal. Eu penso assim, caramba, eu vou matar um lá dentro. Não é para mim esse negócio, entendeu? Eu não consigo me submeter assim a uma instituição acadêmica, não, cara. Eu acho melhor ser livre, assim, ler o que quiser, ler pela metade, não fazer nada com aquilo depois, e tá tudo lindo. É. Eu me empolguei com essa história, né, de sistematizar um estudo também, é um tipo de literatura acadêmica, às vezes, né, tem muitos assim, estudos que normalmente a gente não tem contato. Mas eu, cara, vou ser sempre um empírico, eu sou um prático, entendeu? A Claro. teoria, a teoria para mim, ela é resultado da prática. E, na verdade, eu acho que é um alimento, acho que pode ser uma nutrição boa, assim, né, para alimentar o trabalho que eu já faço com a minha companhia, a minha pesquisa. Na verdade, é criar essa ponte de diálogo entre a minha investigação teatral e a academia, que eu acho que pode ser interessante também. E me fascina o estudo, é o conhecimento mesmo e me aprofundar em algumas questões aí inclusive o que está me levando para a academia são coisas que eu descobri na sala de ensaio, que de alguma maneira eu quero ampliar o debate e começar a sistematizar uma metodologia também de trabalho, coisas que eu venho descobrindo no meu trabalho como diretor, como ator, e criar essa ponte de diálogo mesmo. Mas eu acho que você está certo mesmo, tem que ter essa liberdade e não dá para se O, submeter. o... Inclusive, cara, a tua metodologia, eu tive uma surpresa agora, que se eu não me engano, quando você fez o Tartufo, eu já estava fora do Brasil, né? É meio recente, né? E eu vim acompanhando o teu trabalho e ele é um trabalho muito fundamentado, sempre foi um trabalho muito fundamentado no texto, né? E no método das ações físicas, nessa linha que a gente foi seguindo cada um do seu jeito desde o início da carreira, né? Porque eu também acabei por influência tua e de outros amigos, da Simone Bank, um monte de gente, eu acabei virando um diretor devotado ao ator, né? Ao trabalho de ator. Quando eu entendi o que era o trabalho de ator, né? Aquelas perguntas que eu te fiz naquela época eram uma pergunta de um ignorante que achava que o diretor, né? O Hitchcock falava que ator era gado, né? Mandava o ator olhar para a parede e filmava, né? Sim, sim.
são linguagens muito diferentes também. Mas, enfim, o que eu estou querendo chegar é o seguinte. Eu tomei uma surpresa de ver que o Tartufo foi sem palavras. Como Sem é que foi esse falas. processo? Como é que foi essa ruptura aí? Eu, inclusive, escrevi o meu TCC, né, da graduação, eu escrevi o memorial de ensaio sobre todo o processo do Tartufo. Eu posso te mandar depois, são 9 meses de ensaio. Acabou virando um TCC de 140 páginas, né, da graduação. Mas eu levei a fundo a minha pesquisa sobre o realismo, né? Eu comecei muito focado no texto, num lugar onde a primazia é do texto, né? E eu acho que eu levei a minha pesquisa sobre o realismo ao extremo e ao limite. Eu esgotei ela, até por ver hoje em dia que o streaming, a televisão, o cinema, tanto em termos dramatúrgicos quanto em termos de atuação, de direção, estão fazendo isso tão bem, né? O realismo está tão entranhado como modelo hegemônico, E a banalizado ponto. também, né, Bruce? Não, e banalizado com certeza, mas a ponto da arte do ator no Ocidente está completamente atrelada ao realismo, né? Sim. Parece que o cara, para ser ator no Oriente ou na Índia, no Japão, na China, a arte do ator está ligada a formas artificiais, no bom sentido, mas formas que significam, que têm símbolos, que são completamente afastadas do realismo. E começou a me incomodar o realismo. Na verdade, eu comecei a me incomodar com o realismo no teatro. Porque eu adoro fazer cinema, adoro fazer televisão e esgotei a minha pesquisa no teatro. Então eu já cheguei no Tartufo, no início dos ensaios, querendo fazer uma coisa fora do realismo. E aí a gente estava estudando na companhia na época toda a cinematografia dos anos 20, 30, todo o cinema mudo, o expressionismo alemão, todos aqueles filmes onde a teatralidade do ator está presente, né? E aquilo foi uma referência forte para a gente, assim como Chaplin e todo o cinema do expressionismo alemão, como eu falei. E a gente começou a improvisar. A gente, na verdade, ganhou aquele edital que o Eduardo Paes não pagou. Espero que Sim. agora ele pague. O Crivella também não pagou. É. E a gente ganhou o edital pela primeira vez, a companhia tinha ganhado o edital, e eu propus para a companhia fazer esse trabalho sobre o Tartufo, sem nenhum patrocínio, com tempo Então, indeterminado de ensaio. E a gente, para você ter uma ideia, a gente ficou 3 meses na primeira cena do Tartufo. Estou vendo então aqui uma que o Thiago pergunta. Guerrante, que é O... ator da companhia, entrou, faz a Dorina, um ator maravilhoso, está aqui com a gente. Beijo, Thiago, saudades. E Não por aí, cara, coincidência, Bruce, hã? deixa eu perguntar uma coisa. Não por coincidência, o Stanislavski em Rehearsal é um relato do processo de ensaio do Tartufo do Sim, Stanislavski, né? sim. Teve uma época, até muito tempo atrás, você tinha me chamado para a gente tentar fazer um Tartufo, se lembra? Eu li e tal, mas eu não me relacionei com o texto, assim, e a gente não chegou a lugar nenhum juntos, né? Você chegou Aliás, sozinho depois. você não viu o espetáculo, né? Não vi o espetáculo, não vi. Eu vou te mandar o vídeo. A gente tem um vídeo muito bem filmado, com 4 Eu vi câmeras. as fotos, são impressionantes. As fotos são impressionantes. Mas eu te pergunto o seguinte: vocês partiram do método de ações físicas também e daí fizeram uma partitura de ações e tiraram as palavras? Então, o Stanislavski Ensaia, né, que foi traduzido para o português, Stanislavski in Rehearsal, que é o livro que a gente lê, que é a nossa Bíblia há muitos anos, ele narra o último processo do Stanislavski como diretor, que é o Tartufo. E eu conheci o Tartufo antes disso, né? Sempre foi minha peça preferida do Molière. Eu amo Tartufo. E no Festa de Família, que foi a primeira peça da companhia, em 2009, durante a temporada, eu já li o Tartufo com o elenco. Eu já queria montar o Tartufo há 11 anos atrás. Sempre foi uma peça que eu quis fazer. Com certeza a gente partiu do método das ações físicas. Eu não sabia no início do trabalho que não ia ter fala, que não ia ter texto falado.
a gente começou a improvisar, né? A gente começou a improvisar sobre o método das ações físicas a partir das situações da peça e tendo outros materiais também. Foi a primeira peça que eu não fiz nenhum trabalho de mesa. Eu quis partir dos études, né, que são os estudos, né, os esboços que o Stanislavski, a maneira que ele descobriu, né, de trabalho, que são as improvisações sobre os temas da peça. E a gente começou a improvisar a improvisar e depois a gente colocaria o texto por cima da partitura de ações. Mas na verdade estava tão interessante o que estava acontecendo com as ações físicas, ações psicofísicas, na verdade, né? Sim. Que a gente começou a se sentir desafiado a fazer uma peça sem fala. A gente começou a pensar, será que a gente consegue contar essa história sem palavras? E a gente começou a investir. Então foi uma descoberta. Então, além do afastamento do realismo, né, que já estava presente, e com essa Uhum. referência do cinema mudo, então o Tartufo acabou sendo um novo paradigma mesmo da companhia, né? E do meu Porque o trabalho como cinema mudo diretor. o cinema mudo tentava fazer isso, né? Ele lançava a mão dos intertítulos para dar uma conduzida na história, tal, mas a mise-en-scène tentava contar a história sem as palavras porque não tinha o som no cinema, né? Exatamente. Inclusive, na época, um cara como Chaplin, por exemplo, que é um dos maiores gênios do cinema, quando surgiu o som no cinema, ele se incomodou muito, porque ele achava que ia ficar uma coisa descritiva. E realmente, a partir do momento em que a fala começa a aparecer no cinema, o cinema basicamente se mescla ao realismo. Né? Parece que o texto falado, inevitavelmente, parece que te leva para um lugar que é mais realista ou mais próximo de uma vida cotidiana. E não que isso não seja interessante. Eu amo o realismo, o bom realismo, quando é bem feito, mas eu, na companhia, no teatro, eu comecei a me perguntar isso. E a teatralidade? Né? Exato. E como Meyerhold coloca, e a teatralidade no corpo do ator? Né? A teatralidade que se resolve no corpo. Né? Sim. Então, eu agora tô nesse lugar, assim, com a companhia Teatro Esplendor. E o próximo trabalho tem a questão da fala também não realista, que vai aparecer, que a gente está se propondo a fazer. A gente vai fazer uma versão do Animal Farm, é o nosso próximo projeto, né, do Orwell. Então, estou falando isso pela primeira vez, não falei para ninguém ainda. Boa, boa. E, E, e então é isso, é como trabalhar fora do realismo. Eu estou interessado nisso agora, no teatro, né? Porque eu tenho feito muita série de televisão, de sim, streaming, que eu adoro fazer como ator, mas como diretor eu quero pesquisar outros caminhos, né? E no treinamento da companhia a gente começou a incorporar outros aspectos e técnicas e exercícios, como a mímica corporal dramática do Etienne Decroux. A gente trabalhou sobre a máscara balinesa também nesse processo, a capoeira. Então a gente está buscando formas não realistas de abordagem. o Mas Peter o Brook método das tem um ações caminho físicas, desse, né? o O Brook. Peter Brook, o Brook tem um caminho assim, o Eugênio Barba talvez também, né? Existem. Olha, os principais encenadores do século XX foram beber nas fontes orientais e no teatro Kabuki, no teatro No do Japão, na ópera de Pequim, no teatro de Bali, desde o Artaud, passando pelo Bruch, Ariane Minuschini, Eugênio Barba, Stanislavski, Meyerhold, todos esses grandes diretores foram beber nessa fonte não realista. Existem técnicas não realistas no Ocidente também, como a comédia dell'arte, a mímica do Uhum. Decroux, mas o teatro no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, é, a gente vê uma preponderância, uma hegemonia do realismo. Agora, o método das ações físicas do Stanislavski, e as pessoas confundem muito assim a ética e a estética do Stanislavski, né? A técnica do Stanislavski, porque o Stanislavski, o método das ações físicas, é um fundamento
para qualquer estética. Tanto que o Tartufo que eu fiz é a prova disso, Exatamente. assim, também. As pessoas confundem o Stanislavski com realismo, mas ele está muito além disso, porque ele tratou de fundamentos da arte do ator, né? Ele foi lá na essência. E agora está se descobrindo que ele... Acabou de sair um livro em português fundamental também, que eu acabei de estudar, com a Celina Sodré, minha professora. A gente estava com um grupo de estudos chamado Stanislavski e o Yoga. É um livro que acabou de sair, onde fica claro que o Stanislavski bebeu muito na fonte do yoga, né? O que não era possível falar, porque ele foi muito censurado, assim como muitos artistas na época do Stalin, né? Mas é isso, assim. Porque uma das questões fundamentais dele era de que os grandes momentos de atuação dependiam não só do talento do ator, mas tinha uma questão de dia também, né? Às vezes o cara arrebentava um dia, era um caminho para manter um nível de atuação sempre alto em todas as apresentações, né? Tinha uma questão dessa no Stanislavski, né? Porque aí a gente quer na questão da precisão, né? Como repetir com a mesma qualidade, né? Porque a televisão, o cinema, às vezes, podem prescindir disso. Claro que o ator que é preciso, eu acredito na precisão mesmo no cinema, porque você vai fazer um plano aberto, vai fazer um plano fechado, vai fazer o raccord, alguma coisa. Às vezes, o ator dá muito trabalho para o diretor e para o montador, porque ele não tem precisão no que ele está fazendo. Então ele faz milhares de takes completamente diferentes, o que pode ser bom, mas o que pode não ter uma continuidade no que ele está fazendo. Então, o Stanislavski estava preocupado com essa questão da precisão, assim como o Grotowski, que levou isso mais a fundo ainda, de você ter técnica para repetir com a mesma qualidade, né? Não se fiar apenas na emoção, né? Apenas na inspiração. E tem uma premissa, né, quase que um axioma do Stanislavski Insight, desse livro, que diz o seguinte, né, que você não pode fixar o sentimento, você pode fixar e precisar as ações psicofísicas. Isso. Né? O sentimento você não fixa, você, na vida, a gente não tem domínio sobre o que a gente sente, né? A gente ama quando não quer amar, a gente odeia quando não quer odiar, a gente sente coisas que a gente não controla, mas, supostamente, o ator deveria controlar suas ações psicofísicas. Tem essa possibilidade técnica de controlar as ações psicofísicas. Eu comecei no cinema seguindo essa linha aí, estudando essas coisas e entendendo o trabalho do ator assim. E depois eu fui para outro caminho, que é o seguinte, que é entender que no cinema você precisa dessa espontaneidade do primeiro take, da primeira reação, do instinto do ator. Mais do que essa precisão, você precisa mais do instinto do ator. E daí eu comecei a desenvolver um caminho de filmar mais fragmentado do que eu fazia no início. Eu fazia muito plano sequência, eu dependia muito disso aí que você está falando, do ator conseguir, né, entregar tudo como se estivesse no teatro e tal. Eu comecei a fragmentar mais o trabalho do ator em cena, não fragmentar, quer dizer, a gente faz a cena toda, mas eu comecei a filmar de maneira mais fragmentada e, inclusive, pedindo coisas diferentes, dando estímulos diferentes de um take para outro, e daí depois eu monto. Então, a atuação do ator no cinema, nessa técnica que eu comecei a usar, ela está na mão do editor e do diretor, não está mais na mão do ator, entendeu? O ator está entregando ali o seu ferramental, tudo que ele sabe, que ele pode, né, batendo bola com o diretor, mas ele não vai ter domínio nenhum sobre o resultado final. Para você ter uma ideia, eu já cheguei a usar a expressão que o ator estava fazendo antes de eu dar a ação. A câmera já estava rodando
e aquela expressão funcionava para mim no meio de um diálogo. E uma coisa que se faz muito é você misturar as expressões de um diálogo, aquela reação do cara não era para aquela fala, era para outra, mas funcionou melhor na fala anterior e você bota ali e dá certo, entendeu? Então, o cinema é outra parada, né? Claro, mas assim, eu adoro o primeiro take, eu adoro essa espontaneidade, eu adoro não ter essa precisão de repetir igual, mas eu acho que o treinamento do ator no teatro possibilita ao ator trabalhar das duas maneiras, assim, e mais importante, responder ao comando do diretor instantaneamente. O diretor pede Isso. uma coisa e o ator que tem essa vivência teatral, que tem estrada, vai conseguir responder bem a essa metodologia também, que eu adoro, inclusive no teatro, eu fiz 2 espetáculos, O Homem Travesseiro e O Demônios, onde eu tinha blocos inteiros, onde a ideia, o conceito era não ter partitura nenhuma, não ter precisão nenhuma. Era só o texto. A cada dia, o ator tinha que criar e surpreender o outro ator em cena, com o público. Esse era o Que bom. exercício desses espetáculos. Claro que no Homem Travesseiro, eu tinha um segundo ato onde eu estava em cena com o Ricardo Blatt, que é um dos atores mais precisos que eu já vi na minha vida. Então eu propus isso a ele como diretor, da gente ter esse jogo. De um tinha que surpreender o outro a cada dia. A gente só tinha como precisão o texto. O texto estava decorado. Mas as ações físicas, como que um provocava o outro, o que cada um fazia, era novo a cada dia. A gente não podia repetir Legal. uma coisa que tivesse funcionado no dia anterior. Então são maneiras aí de trabalhar, né? Talvez heraclitianas e parmenídicas, né? Heráclito e Parmênides. Talvez isso dê um ensaio aí filosófico, mas pensando nisso, né? Em Heráclito, nesse eterno devir, né? Do ator que você está propondo aí no cinema, que eu acho do caralho também, acho demais. Mas, Porque mas também, você vê, Bruce, cara, os assim, grandes atores, assim, o Al Pacino, porra, a Meryl Streep, os grandes atores de cinema, são atores que fizeram muito teatro também, claro. e eu acredito que eles se utilizam de todas essas ferramentas. Mas eu acho que o mais importante é isso, assim, você é um diretor de ator, e é um diretor que ama ator, e eu acho isso maravilhoso, e eu acho que o ator que está trabalhando contigo tem que responder ao que você tá pedindo, entendeu? Claro que você pode usar um take de antes, você pode surpreender o ator também, gravar ele quando ele não sabe que está sendo gravado, para pegar uma expressão. Eu acho isso maravilhoso. Mas do ponto de vista do ator, eu acho que nós temos que treinar e trabalhar para responder a qualquer indicação do diretor, sabe? E mais A do que qualquer isso, Bruce, é o momento. seguinte: no cinema, de uma certa maneira, o ator tem que usar essa bagagem toda que ele desenvolveu no teatro ao longo da vida, para, de uma certa maneira, ser o seu próprio diretor, porque ele tem que acertar no take 1. Ele não pode errar e ser dirigido para acertar, entendeu? Ele tem que chegar acertando, e daí eu dou a indicação, ele acerta de novo, segundo a nova indicação, e dá o take 3, ele acerta de novo com outra coisa, entendeu? Ele só pode acertar no cinema, porque errar é prejuízo. É. Não, e quando. Eu lembro que a gente fez, mas por outro lado, a gente fez um filme que eu adoro, que é o Nada a Declarar. Eu amo esse filme, que você escreveu. Eu lembro assim. Eu leio muita dramaturgia, adoro ler peça, adoro ler roteiro. E eu lembro da primeira sensação que eu tive quando eu li o roteiro, que eu pulava de tesão, de alegria, de falar: caralho, que texto foda, que presente, que coisa boa. E a gente ensaiou 3 meses, se não me engano. E a gente Isso. só podia fazer um take ou dois, porque na época era negativo, era filme. É um filme que vale a pena ver, e deve estar em algum lugar aí no Tá YouTube. no YouTube, tá no YouTube. Nada a declarar. É um filme que tem 3 solilóquios imensos, né? Um filme de 15 minutos, mais ou menos. E a gente não podia Não, errar. De texto mesmo ele tem 7 minutos, cara. 7 minutos. Mas eu lembro que a Entendeu? gente ensaiou 3 meses.
E eu decorei como Não, se fosse teatro e eu fiquei escrevendo aquilo ali quase que um ano, tirando, 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 mudando vírgula, entendeu? As pessoas não sabem, né? Como dá trabalho fazer às vezes, né? Ver a coisa assim feita, acha que é tudo uma grande espontaneidade, né? Tudo primeiro impulso, né? é. Não, é assim, você é autor, assim, é muito bacana isso, né? Você fazer, você materializar o que está na tua cabeça, você Assim, dirigir e escrever. Tô vendo aqui que a Daniela Pereira de Carvalho entrou também, minha irmã dramaturga. Eu sim, sinto isso também. Ela me escreveu uma peça de presente que a gente vai montar ano que vem, se a pandemia deixar, chamada Comportamento. Ela me deu de presente de aniversário ano passado. Que eu senti isso também, que você lê aquela coisa e fala, cara, que coisa do caralho, né? Porque é raro a gente ler uma coisa que empolga tanto, né? A gente lê tanta merda, né? uhum. Tanta gente É. que não sabe escrever. é, Enfim, eu nunca quis escrever por causa disso. Eu não sei escrever, não sou dramaturgo, não sou roteirista. Eu posso, no máximo, improvisar e dar pitaco na dramaturgia. Mas eu acho que é uma responsabilidade grande, né? A autoralidade. Eu respeito muito, né, o autor. Então eu tenho muito respeito assim e valorizo muito autores como você, como a Dani, né? Que escrevem muito bem, assim, né? E tem conceito, né? E tem o que dizer como autores. Deixa eu aproveitar esse gancho, Bruce, porque a Dani é a autora da peça do Renato Russo, né? E Isso. me veio uma pergunta quando você estava falando do Hair, se com o Renato Russo você conseguiu ter de novo aquela sensação que você teve com o Hair lá em 92, sei lá. Cara, eu acho que eu nunca mais consegui ter aquela sensação. E acho que nunca vou conseguir. E Mas é isso que me move também, porque, pô, era adolescência, né? 17 anos de idade, descoberta, descoberta do mundo, primeira namorada, vestibular, descoberta que eu queria ser ator, e com hair, que era aquela coisa deliciosa, hippie. Pra você ter uma ideia, a nossa maneira de falar mudou, entendeu? A gente começou a falar outras gírias, outra maneira de falar, de se vestir. A gente pegava um ônibus, entendeu? Assim, na São Clemente, entendeu? Cantando. A gente entrava cantando no ônibus, entendeu? Tipo, o elenco inteiro, sabe? Ia pra rua pra pedir a saída do Collor, cara pintada, toda aquela coisa. E tinha a ver, né, com o Hair, com aquele espírito. E a gente ensaiou um ano também, né? Apesar de ser uma peça na escola, cara, foi uma delícia, assim, muitas descobertas, né? Eu não sei, dá vontade de chorar até, sabe assim, porque é uma coisa irrepetível, mas é a definição de uma carreira, né? Para mim, para o Ivan Sugarrara, para Isadora Medella, que é cantora, produtora musical, atriz, o Rodraga, que virou ator, bailarino, tantas pessoas ali, a Kika, que depois fizemos a companhia juntos, também a Kika Couto, o Benegão, que eu já falei, fazia ré com a gente, e tinha uma banda em cena, né? Sim. Bernardo Araújo, que virou jornalista, importantíssimo aí de música, tocava na banda. É, Foi muito legal, assim, né? Pois é. Tipo, Por exemplo, tenho essa relação com a peça do Renato Russo, é, não só por ele, né? Mas eu descobri, cada vez que eu assisti, eu ficava assistindo chorando a peça inteira. E é porque eu tinha essa idade aí quando eu curtia Renato Russo, então ela não era só uma emoção por ver a história de um cara que eu admirava, mas era também por lembrar de mim na adolescência, início da juventude, né, tal, vem tudo junto, né? é isso, porque a trilha sonora é a trilha sonora da vida das pessoas, né? A gente lembra, a gente ouve Pais e Filhos e lembra onde a gente estava em 1989. A gente ouve, né, o disco 2, Eduardo e Mônica, Índios, a gente lembra da nossa adolescência, né? Eu vou estrear um show terça-feira agora, que é o Bruce Conlevs que canta John Lennon. A Dani também escreveu alguns textos, não é uma peça, é um show, mas eu tô cantando essas músicas
porque são músicas que me formaram, né? A Dani coloca ali no texto, são músicas que fazem parte da minha educação sentimental. São músicas que fazem parte da minha formação como homem, como artista. Então é isso, esses grandes cantores, artistas, têm isso, né? A gente lembra da própria vida, né? E a peça é um fenômeno, né, Bruce? Você tá com ela há muito tempo, né? Você nunca para de fazer, né? É meio que um patrimônio teu, né? Nesses quantos anos já? É o meu táxi, né? É o meu táxi. É. E já fez mais de 500 mil espectadores, não é isso? Mais de 50 cidades, não são esses os números? Mais de 50 cidades brasileiras, a gente fez 566 apresentações. São 14 anos em cartaz, estamos entrando no 15º ano, ano que vem. E a gente estava com um turnê agendada, íamos fazer Niterói, íamos fazer o Teatro Prudential, que reabriu, né, 2 anos atrás, ali o antigo teatro da Manchete, ali o Teatro Adolfo Bloch, virou Teatro Prudential. Estávamos com a temporada agendada, cancelada por conta da pandemia, mas a gente volta no que vem. Espero fazer Renato por algum tempo, mas não sei se por muito tempo, porque eu também tenho muitos projetos e não quero ficar velhinho fazendo Renato Russo, já estou passando da idade de fazer Renato Russo, mas Você já está mais velho do que ele morreu, né? Você já está 10 mais anos velho do mais que ele. velho. 10 É, anos eu mais sei. velho. Uma É. década, ele morreu com 36, eu estou com 46. Fiz 46 Então, semana passada. mas ainda dá para enganar. No palco dá. E eu. Agora, assim, fazendo essa peça já há 15 anos, você já tem um público que nem viu o Renato, né? Não, é impressionante, cara, como tem uma nova geração, galera de 13, 14 anos, que conhece todas as músicas. Tem uma nova geração de fãs. É meio aquele clichê assim, né? Tipo que nem Beatles. Passa de pai para filho, né? Incrível, incrível. Um grande, foi uma grande realização tua, né? Não, com certeza é um marco na minha vida. E agora o Nicolas entrou na peça, né? O Nicolas está Pois tocando. é. E vai fazer O o John Lennon com Nicolas, você também, né? Nicolas é o pianista do show do John Lennon. Uma grande emoção isso, né, Bruce? Total, total. Muito forte, né? Quando eu estreiei É, Renato Russo, ele tinha 3 anos de idade. E agora tá tocando na peça com. a gente, Né? a gente que é da arte, eu falo por mim, eu vou falar por você, eu vou falar por mim. Viver de arte, ser artista, é tão difícil em todos os sentidos, não só no sentido de dar conta da vida, né, de dar conta das coisas da vida, de pagar as contas, né, da parte financeira, da parte prática da vida, é difícil levar, mas é difícil a própria arte, né? Mesmo quando você está com tudo em cima, a tarefa de ser artista, ela por si só já é muito difícil, né? É, enfim, o artista está sempre em busca, está sempre perdido, está sempre, muitas vezes, inseguro, etc e tal. E sempre tendo que se superar, sempre tendo que se aprimorar, etc e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então eu nunca recomendo para nenhum jovem que seja artista, né? Porque é muito difícil. Cada um tem que ser se quiser, mas eu nunca incentivo isso. Mas agora, no caso do Nicolas, eu quero deixar esse testemunho aqui, o Nicolas é um talento tão grande, sempre foi um talento musical tão assim exuberante, que o Nicolas realmente é um desses casos que não tem jeito, como eu, como você, que não tem o que fazer da vida, tem que ser artista mesmo e botar esse talento no mundo e seguir e comprar essa briga, né? Eu tento dar todo o incentivo que eu posso para ele, o incentivo que eu não tive num primeiro momento, né? Mas o mundo é outro hoje. Meus pais têm muito orgulho de mim e adoram que eu seja ator, diretor, músico. Mas eu não tive esse incentivo no início. E ele realmente é um talento ele está fazendo Enem agora para música, né? Quer passar para música e já está tocando comigo profissionalmente. Vai fazer esse show do John Lennon, que a gente adaptou tudo para piano, voz e piano. É um show intimista, voz e piano. Então ele, terça-feira, está estreando aí.
como protagonista musical, né? Você está longe, aí você pode ver pela Vou internet, assistir, online. vou assistir, vou assistir. E convido todo mundo aí a assistir também. Quem quiser ir lá no Teatro Petra Gold, presencialmente. Quem quiser assistir online, terça-feira agora, dia 8 da noite. Aliás, está complicado sair na rua, né? As pessoas estão com medo e está piorando, a pandemia está se Mas essa alastrando. história aí, cara, que surgiu agora, eu achei genial e acho que veio para ficar, né? Quando tudo voltar ao normal, que o teatro puder ficar lotadinho de novo, a transmissão online também vai poder continuar. Não tem por que parar mais, né? Essa história de ter uma plataforma exclusiva onde você paga o ingresso lá para assistir online, cara, eu achei assim um salto de mercado pro teatro e pro show, pra música brasileira do mundo. Não, é maravilhoso, porque você está nos Estados Unidos, você está na Europa, você está em qualquer lugar do mundo, você pode assistir. Agora, cara, eu estou sentindo muita falta do contato com o público. Nada, Não, mas o público nada vai voltar. substitui isso. É, o Não, no público vai teatro. voltar, mas estou dizendo assim. Por- Então, porque eu acho que a música e talvez seja mais tranquilo, mas a respiração do público, assim, né? Pô, você está fazendo uma peça, é muito frio online, né? É mais frio. sim. Mas enfim, é uma ferramenta para a gente utilizar. Não, o que eu Ou estou a dizendo é o gente pode seguinte: o pensar em público alguma vai coisa, a gente podia voltar, fazer alguma né? coisa juntos nesse sentido. Online, né? A gente podia fazer alguma coisa online, Online. unindo as Agora Américas. eu quero retomar aqui, cara, para minha pauta, para puxar um assunto seguinte: a tua carreira como diretor, falar um pouco das tuas escolhas. Porque você só pega pesado, né, Bruce? Nas peças que você escolhe para fazer. Fala aí, conta pra mim como é que o que te move. Cara, o que me move é a qualidade dramatúrgica, a profundidade dos personagens, mas eu gosto do drama, né? Eu gosto da tragédia grega, eu gosto do drama. é, E às vezes as minhas escolhas estão ligadas à necessidade de expurgar alguns demônios internos também, mas não tem uma reflexão sobre isso, por quê? Né? Uma reflexão meio a posteriori, né? Quando você vai olhar para o que você fez, aí você começa a ver realmente, eu peguei pesado, montei peças sobre abuso sexual, pedofilia, peças trágicas, mas eu vi o Philip Roth, grande escritor americano, falando uma coisa assim, que ele se deu conta que ele escreve personagens que estão sempre no limite. Então, eu gosto desse lugar, né, do limite, até onde o ser humano pode ir, né? Não que eu adoro comédia também, mas é mais difícil porque eu gosto de um tipo de humor que às vezes é difícil de encontrar, sei lá, o humor do Sacha Baron Cohen, por exemplo, do Borat, sabe? Esse humor mais ferino, mais ácido, mais cruel, mais político até, mais terrorista, né? Um humor. Eu adoro Porta dos Fundos, adoro stand-up comedy. Eu não é a minha praia como ator fazer isso, mas como espectador, porra, eu bato palmas, eu amo ver a boa comédia, a alta comédia, a comédia inteligente. Adoro ver comédia inteligente. Não sei fazer isso muito bem. Acho que até tem humor, um humor mais inglês, talvez, um humor mais contido, mais ferino, mas eu me encanto pelo drama, pela possibilidade de conseguir atingir esses lugares limites, né, do ser humano, né, trágicos, e usando uma expressão do Grotowski, metacotidianos, né, que vão além do cotidiano, que vão além da banalidade do dia a dia, esses lugares limites, né, trágicos e extremos. Mas o que me Agora, move cara, é a qualidade dramatúrgica, né? Tem que ter uma boa sim. dramaturgia, os personagens têm que ser bem escritos. Agora um dos momentos mais assim impressionantes que eu tive, não só no teatro, mas na arte de um modo geral, de momentos de maior enlevo mesmo,
como espectador, foi assistindo a tua montagem da Ilíada. Pô, que Foi um momento legal. assim maravilhoso, brilhante teu e do teatro, cara. Queria que você falasse um pouco da Ilíada. Na verdade, a Ilíada é uma. Eu li essa peça, é uma peça americana, é uma adaptação feita aí nos Estados Unidos, né? Eu leio dramaturgia americana, lia muito, mais do que eu leio agora. E aí descobri essa adaptação da Ilíada e nunca tinha lido a Ilíada. Eu li primeiro a peça, a adaptação, fiquei encantado, né? Fui ler a Ilíada e é o primeiro épico ocidental, né? E eu li aquilo e eu falei, gente, olha que desafio interessante, contar essa história ancestral, mas eu não quero contar para erudito, nem para intelectual, não. Eu quero que o leigo, que o adolescente, será que eu consigo contar essa história para quem nunca ouviu falar da Ilíada? Então, meu desafio era esse. E eu quis retomar também um lugar ancestral do teatro, né? Que e experimentar um pouco esse lugar do Aedo, que era aquele contador de história da Grécia Antiga, o Aedo e o Rapsodo, que eram aqueles poetas que contavam as histórias, as grandes batalhas, os grandes poemas épicos, né? Através da oralidade, da tradição oral. E, cara, me encantei com a Ilíada, convidei o Geraldinho Carneiro para traduzir. Ele, quando eu levei para ele a ideia, ele ficou fascinado, porque ele ama a Ilíada também. E foi um projeto que eu adorei fazer na tentativa de recuperar esse lugar ancestral do contador de história. Quase daquele xamã que fica em volta da fogueira com a sua tribo contando a história. E eu tô afim Inclusive de se fazer a diz que Odisseia agora. Tô afim de fazer a Odisseia. então, Querer porque fazer a inclusive se diz Odisseia. isso, né, que o Homero, na verdade, ele sedimentou um texto que já vinha sendo transmitido oralmente, né? Na verdade, a Ilíada e a Odisseia são atribuídas ao Homero. Ninguém sabe se o Homero escreveu. Pois é. Dizem que o Homero era cego. Existe uma vertente que acredita que ele fosse cego. Com certeza, o que chegou para nós em termos do texto escrito, o que se sabe é que é uma compilação de vários anos, décadas de compilações e reescritas e tradição oral, até chegar nesse último formato, que é o que nos chegou até hoje. Quem não leu a Ilíada e a Odisseia, eu recomendo que leia agora. Mas é difícil, né, Bruce? É difícil de ler. Olha, olha, existem traduções bem acessíveis, traduções mais difíceis. Existe, por exemplo, a tradução do Haroldo de Campos da Ilíada, que é dificílima, né? Mas é linda, é uma recriação cheia de neologismos e palavras complicadas. É uma nova língua, o que o Haroldo de Campos faz, né? Como grande poeta que é. Mas existe as duas traduções da Ilíada e da Odisseia, que são bem acessíveis, da Penguin, do Frederico Lourenço, que é um tradutor português, saiu recentemente, maravilhosas, poéticas e super acessíveis. Vale a pena ler a Ilíada e a Odisseia do Homero, porque tá tudo ali. Tá tudo ali. Em termos de É. dramaturgia, de personagem, de ser humano, tá tudo ali. É impressionante. A Ilíada e a Odisseia valem a E, pena serem e lembrando, encaradas. e lembrando da tua Ilíada, É por isso que eu tenho esse é, telefone, entendeu? Eu tenho muita coisa para ler. Então eu não tenho WhatsApp, porque eu tenho que ler muita coisa, eu tenho que ver muito filme, tenho que ler muito livro. Então eu não fico em grupo de WhatsApp. Quem quiser falar comigo, me liga e pô, mas fala é comigo pior, pelo cara. telefone. É pior. Eu tenho pavor de receber um telefonema assim, aquele negócio tocar no meu ouvido, pô. Eu prefiro que Pô, deixe por uma quê? mensagem, eu vejo Pô, é tão depois. legal ficar no telefone. Pô, na nossa época a gente falava 2 horas no telefone. Ficava falando no Horrível. É. telefone. O texto é lido, entra aquela caixinha assim, você já viu o que a pessoa quer, você responde, foi, entendeu?
Não, eu adoro É falar no maravilhoso. telefone. Eu vou te ligar um dia aí, interurbano, vou ficar 2 horas no telefone. Porra, eu chega de madrugada assim, com insônia, às vezes eu falo, para quem que eu vou ligar? Eu queria ligar. Ontem eu liguei para 2 pessoas, tipo meia-noite, não me atenderam para falar do resultado de um edital aqui, Aldir Blanc, que Aham, eu acho que eu me fudi, que eu acho que eu não passei. E aí eu liguei para aham. 2 pessoas, tipo meia-noite, não me atenderam. Mas eu Claro, queria ligar, falar, pô, falar no telefone, ouvir a isso voz. é coisa dos anos 80, 70, pô. Eu ia te fazer uma sugestão, cara. Eu fiquei com essa vontade de fazer uma sugestão, porque eu estou encantado com o texto, mas eu não sei o que fazer com ele. Eu não tenho essa capacidade, não sou do teatro, no cinema, nunca vou conseguir fazer nada com ele, que é o Eclesiastes, cara. Já leu Eclesiastes? Já, claro. Também tá tudo lá. Tá É, com tudo lá. certeza. É uma coisa assim maravilhosa, né, cara? Eu fico relendo para me para aprender a me colocar na vida diante do mundo, eu leio Eclesiastes. É porque vai num lugar mitológico, né? Vai no mito, né? Do ser humano, né? Um lugar que é comum a todos, né? Que é comum ao ser humano. O Grotowski trabalhou muito com textos bíblicos, né? Sobretudo no último espetáculo dele, na época, na fase teatral, que era o Apocalipse com figuras, tinham muitos trechos de muitos lugares da Bíblia. Mas vamos pensar em alguma coisa aí online, já que você está aí Ah, a boa. Nem que seja leitura, né? 8.000 quilômetros de É. diferença. Mas a gente podia pensar em alguma coisa online, porque eu tenho resistido muito também. Eu tenho feito live de música, né? Mas teatro eu não consegui fazer nada online ainda. Eu tenho resistido a essa ideia. Talvez porque eu acho que precise de um olhar de enquadramento, de luz, que eu não tenho, Uhum. que é do cinema. Talvez a gente possa colaborar nesse sentido e pensar alguma Pode ser. coisa em casa, à distância, mas que contemple o audiovisual, o teatro, a interpretação. Tem muita coisa legal acontecendo, né, nesse sentido. Mas não consegui fazer nada Uhum. ainda. Só show de música, né, cantando Renato Russo e agora o John Lennon. Mas E teatro as ainda tuas não. músicas, né? E você tem um trabalho, você acabou fazendo um trabalho de compositor também, né? E cantor, né? E eu tô com o segundo disco pronto, cara. Eu tô com 15 músicas prontas. Só tem que arrumar o dinheiro para gravar. Tem que juntar dinheiro ano que vem para gravar, para financiar a gravação do segundo disco. Você financiou o Porque Tartufo, né? Você financiou o Tartufo, financiou o Memórias do Esquecimento, não é isso? E agora tem que financiar. Financiou o outro eu e o cheque disco. especial, eu e o cheque especial financiamos. Pô, cara. Cara, é uma coisa assim, eu ganho, eu faço uma novela, faço uma série, aí ganho dinheiro, boto no teatro. Aí faço o Renato Russo, ganho, boto no teatro. Agora eu estou endividado, porque eu botei dinheiro nas peças, agora está me fazendo falta. Mas é isso, é uma compulsão, eu não consigo viver à mercê de patrocínio. Sei lá, tem quase 4 anos que eu não recebo nenhum patrocínio, 5 anos. Então eu invisto no meu trabalho, não tem jeito, porque a minha Mas eu acho inquietação. bonito, cara. Voltando ao que eu falei lá no início, eu acho muito bonito isso, porque se você fosse um cara que jogasse só no sistema, ou seja, se você fosse um ator que ficasse esperando ser convidado, se você fosse um diretor que ficasse esperando ser convidado, se você fosse um produtor que ficasse esperando patrocínio, você não teria feito quase nada, cara. Entendeu? Né? É, Porque é assim que a gente vive. Né? O telefone não toca, você bate nas portas, elas não abrem, você pede patrocínio, ele não vem, entra no edital, não ganha, e os anos vão passando, né? E você não, você fez 18 peças como produtor, 29 como diretor. Nessas 29 você estava em quantas como ator também? Muitas, não né? sei. E Talvez a agora você é um metade. diretor.
Você é um diretor que está sendo convidado, né? Além de ser um ator convidado, você tem sido convidado para dirigir, né? Sim, sim, mas eu também estou cada vez mais centrado em dirigir a minha própria companhia, porque faz toda a diferença. Depois do Tartufo, cara, que foi um novo paradigma mesmo, onde eu pude ensaiar 9 meses e não simplesmente montar uma peça, mas pesquisar e criar um trabalho com tempo, com calma. Como eu te falei, eu fiquei 3 meses na primeira cena do espetáculo, experimentando todas as possibilidades. E eu sei que você já fez isso no cinema, a gente já ensaiou junto muito, e diretores como Mike Leigh, que é um puta diretor de cinema inglês, ensaiou 9 meses alguns trabalhos. O Bergman ensaiava muito. Enfim, é um outro olhar, assim. Não tem jeito. Eu tive um diretor que falava inglês, que ele falava work works, né? Work works. Não tem milagre. Não tem milagre, né? Uhum. É, é. Trabalho funciona. Work works. Trabalha que Claro. vai dar certo. Não desiste. É, Perseverar é o caminho, né? é. É, é como no jazz, né? Assim, aquele improviso não sai do nada. Aquele improviso Claro. foi trabalhado antes, né? Não, e a precisão é fruto do improviso, né? Para chegar nessa precisão, a gente, como eu falei, 3 meses numa cena, improvisando milhares de possibilidades, né? Milhares de possibilidades. Claro que se você tivesse tempo no cinema de fazer isso, né? De fazer. O Chaplin trabalhava assim, né? Ficava É, 3 anos eu. fazendo filme, fazia 300 takes, né? Fazia Sim. 300 takes. Eu É, tendo a optar por um método hoje de misturar as duas coisas, de ensaiar claro. muito algumas cenas e deixar outras para fazer na hora mesmo, assim, entendeu? Não, eu adoro o primeiro take, cara. Eu adoro fazer. Pá, primeiro take. Eu adoro. Adoro sempre o primeiro take. Acho que tem grande chance dele trazer esse frescor, né? E não mora na filosofia, que é o outro filme que a gente fez junto, é... teve coisa que eu não te entreguei, né? Eu acho que você descobriu na hora que você ia fazer, não teve isso? Eu não fiz essa experiência contigo? Fizemos sim, Eu adoro isso, cara. Eu acho isso né? fantástico. Adoro isso fantástico. São técnicas, né? Eu gosto muito também de não dar o corta quando a cena acabou, ficar ali esperando ver aquele desespero do ator esperando corta sem saber o que fazer. Porque surge coisa, porque não deu corta, então continua em cena, pô. Né? É maravilhoso isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tem aquela história, né, do dragão da maldade contra o santo guerreiro, né? Do Carvana sendo assassinado pela Odete Lara, né? Que o Glauber não cortava, né? E o cara já estava ali sendo esfaqueado 10 minutos e não aguentava. Mas é isso, né? É levar o limite, porque o acaso traz coisas muito interessantes na vida e na arte. Sim, O acaso tem que ser sim. incorporado na obra. Pois é, agora eu lembro do Cão Guia, que não tinha negativo para nada, tinha negativo assim para fazer 2 takes de cada cena, e daí teve uma cena que a gente teve que fazer mais de uma vez, mais de 2 takes, daí teve que começar a fazer um take só das outras para poder compensar, porque o negativo que tinha era só aquele, e você ficava querendo que eu incorporasse o acaso, daí eu falei, não tem negativo pro acaso, Bruce. Eu não lembro disso. Eu não lembro disso, não. Porra, não tem. Não tem É isso negativo, aí. né? É. Eu sinto saudade daquela época, porque isso também, né, a coisa do digital, claro que dá muito mais possibilidade, mas a pressão de você ter que acertar e ter que realizar em um take era do caralho também, era muito legal. E o barulhinho, né? O Claro. barulhinho da câmera, né? O barulhinho.
do filme ali rodando. A Dá presença saudade. dela, né? É, Aquela presença também, que era uma câmera que, além de tudo, ela carregava 100 anos com ela, né? Assim, de história, né? O é. Cão Guia, cara, foi um filme do século XX, porque, vê se você lembra disso, a gente não tinha vídeo assist, né? A gente não sabia como é que estava ficando, a gente não conseguia Não rever, lembro, a não gente não lembro. conseguia fazer isso. A gente filmava, eu perguntava pro câmera, e aí, como é que foi para você? Ele falava, para mim foi bom. Daí eu perguntava pro cara do som, e para você, como é que foi? Daí ele falou, para mim também foi bom. E daí, como não tinha dinheiro, etc e tal, a continuista pedia para eu escolher qual take que eu ia revelar. Porque eu não podia revelar tudo que fazia. Tinha que escolher ali na hora. Então vai revelar qual? Daí, então revela o 2. Ou revela o 1. Eu não sabia disso, não sabia Uma disso não. loucura. E daí foi Agora, montado na Moviola, não tinha computador, era montado na Moviola, edição de som na Moviola também, mixado analogicamente, créditos analógicos ainda na truca. É um filme todo do século XX. agora, as maiores obras do cinema, da cinematografia mundial foram feitas assim. E sem Foram som feitos direto. assim. Sem som direto, com o ator dublando, né? Não, Enfim. e essa confiança de perguntar pro fotógrafo, para você foi bom? Para mim foi bom. Então, tá, vamos na nossa aqui, né? Sem ficar revendo. O ator também não se vê no vídeo assiste para se julgar, confiar no diretor. Para mim foi bom, então foi bom, né? Olha, eu não gosto de olhar vídeo assiste, não. Eu não gosto de ver, não. Eu não gosto de ver vídeo assiste. E eu tô cada vez mais caminhando para aquele sistema Daniel Day-Lewis. Eu quero ser chamado pelo nome da personagem no set. Eu fico completamente concentrado. Eu quero virar o personagem no set. Eu não quero me desconcentrar de nada. Não me chama de Bruce no set de filmagem, entendeu? Cara, eu não levo celular para set de filmagem. Eu não entendo a porra do ator que abre a Fogo. porra do celular no set entre um take e outro. Eu desligo meu celular, deixo ele no meu camarim, aonde for, desligado. Eu só olho ele no final do dia. Eu tô ali na filmagem, no presente, com o personagem concentrado ali. Eu não quero me de desconcentrar de nada. De nada. Tô Eu tenho, focado. eu tenho isso, Bruce, com quem faz show de relógio. Tu tá levando o relógio pra quê no show, pô? Tu vai fazer um É, com show, cara. Tu vai, certeza. vai ver a hora pra sair do palco? Não, vai terminar o show, tu vai sair do palco. Tá com o relógio por quê? Atores novos que estão ouvindo aqui, não levem celular para coxia e nem para o set de gravação de filmagem. Vocês É conseguem isso aí. ficar algum tempo sem celular? 2 É isso horas sem aí. celular? Eu também acho, eu também acho. Bom, eu fiz um retiro de meditação, fiquei 10 dias em silêncio, sem celular nenhum, sem livro, sem nada. Foi uma Que experiência maravilha. das mais lindas da minha vida, de meditação vipassana, que é muito interessante. E aí você fica No 10 Brasil dias mesmo? no Brasil. Você fica 10 dias sem falar e não pode entrar com celular, nem com caderno, nem com livro, nada. Mas voltando à questão do ator, assim, eu não acredito que o cara possa estar no seu melhor olhando o celular entre um take e outro. Entendeu? Olhando para o Não. Instagram e para o Facebook, para o Instagram e para o WhatsApp, enquanto o diretor está preparando a luz de uma cena. Fica concentrado, entendeu? Também acho, Fica também focado. acho. A gente está perdendo a capacidade de se focar. Também acho. Eu acho até conversar, eu acho que às vezes não dá. Nem conversar. Às vezes eu não consigo acreditar uma pessoa que está trabalhando e conversando ao mesmo tempo. Não dá. Tem que fazer as coisas. Principalmente quando são coisas muito físicas assim. Eu acho que tem que se concentrar, ficar em silêncio, né? É, Em silêncio. Essa é a introspecção. palavra. É. Né? Introspecção é importante, né? É isso Sim. aí. Meu O irmão, Instagram não tem mais aquela coisa de 1 hora acaba, 1 hora para. não, não, Hoje já mas dá mais de uma. passamos. Ele não corta mais, ficou mais gentil. Ah, que bom, Mas que ótimo. cara, foi um papo maravilhoso, foi um papo que bom que tá gravado.
porque acho que tem muita gente que vai poder rever as coisas que você disse e anotar. Fiquei feliz de saber que você está indo para o mestrado. Tomara que você entre para teorizar aí, para colocar essas. Para lançar o método Gomlewski. Eu sou humilde em relação a isso. Sou bem humilde. O importante é realmente, é meio clichê falar isso, mas se colocar como aprendiz sempre. A gente está sempre aprendendo a como realizar o próximo trabalho. Eu sempre começo um trabalho achando que eu não vou conseguir dar conta. Eu falo, cara, eu não sei se eu vou ser capaz de fazer isso. É, Claro que não é algo que te paralisa, mas é algo que te coloca numa situação de humildade. Eu acho que tem que ter humildade para ser artista, é. porque é sobre a descoberta. É Sim, sempre sobre sim. a descoberta. Isso me interessa, né? O desconhecido, explorar lugares E outra desconhecidos. coisa. E eu tô aprendendo muito isso cada vez mais. Tanto nos meus filmes mais recentes, quanto nas minhas músicas. E eu acabei de escrever um romance, né? Eu terminei um romance agora, há uns 2 meses atrás, botei o ponto final nele e tô com editoras lendo. Ah, me manda aí para eu ler, pô. Eu quero ler. Mas é descobrir o seguinte, cara, assim, que você tem que se permitir. Você falou disso agora, por isso que eu estou citando. Você, como artista, tem que se permitir fazer coisas, dar vazão a coisas que você não sabe exatamente por que você está fazendo aquilo, você não sabe exatamente de onde vem. É um tipo de humildade também, uma humildade em relação ao teu inconsciente, vamos dizer assim. Claro, Deixar ele falar sem você estar censurando, filtrando. Por algum motivo aquilo ali está querendo se manifestar e você não sabe por quê, mas você também não vai tentar dominar aquela fera, você vai deixar aquela fera se expandir, né? com certeza. Com certeza a minha professora Celina Sodré fala isso, que o não saber é uma condição sine qua non para a criação artística. Se permitir não saber. Sair da racionalidade, né? Nem tudo dá, a racionalidade não dá conta de tudo, né? Claro que não, claro que não. A coisa fica cozinhando ali, né? A gente fica com questões cozinhando e de repente você tem um insight. Acreditar no inconsciente, né? E daí a gente trabalha a forma, né? A forma é outra coisa. Daí você dá daí você entra com o teu artesanato, com a tua artesania, né? De dar uma forma para aquilo ali, para apresentar, Claro, né? sempre. Eu vou te Isso aí. mandar o vídeo do Tartufo para você assistir. Sim. Eu queria ler o teu romance, queria ler em primeira mão, se você quiser me mandar. Calma, calma. Ó, nem a Lara leu, cara. Quero Que publicar isso? esse negócio. Que Não. isso? Nem a Lara leu. Eu estou muito feliz, cara. É uma realização da minha vida, uma coisa que eu me devia como artista e talvez eu até tenha me encontrado como artista. Talvez eu tenha encontrado a minha linguagem, vou te dizer a verdade. Que bom, pô, que Entendeu? bom. Tô É, curioso. Parabéns. é. Parabéns. Tô Mas bem não feliz, vai porque largar o só cinema, né? escrevi. Não vai largar Não, o o cinema. cinema. Não, mas o cinema ele te larga, né, cara? Se você. O cinema é tão difícil de conseguir fazer que se você não fizer nada, entendeu? Não, mas o cinema não te Entendeu? larga, não. Não te larga. Isso é cíclico. Agora, agora o Isso vai e negócio é o volta. seguinte, né, cara? Você como artista, eu me senti assim, entendeu? Eu me sinto muito assim quando eu vejo um cara que fez um desenho sensacional só com um lápis. Eu fico assim, pô, eu passei a minha vida inteira tendo um lápis e um papel em branco na mão e não consigo fazer um desenho, né? Eu me sinto um. E a mesma coisa escrever, cara, porque escrever eu não preciso de patrocínio para escrever, eu não preciso de companhia, eu não preciso de equipe, eu não preciso de nada, pô. Eu preciso só eu sentar e escrever. Como é que, entendeu? Mas só que é difícil, né? Eu fiquei mais de 20 anos tentando estar pronto espiritualmente, artisticamente, para escrever um romance. Só consegui botar no mundo agora, aos 48, entendeu? Sim. Não é mole.
Não é mole. Mas consegui. Parabéns. Então, foi como subir uma montanha, entendeu? Consegui. Que bom, parabéns. Estou É curioso isso para aí. ler. É isso aí. Cara, foi uma delícia, Quando é que tá? você vem para o Brasil? Quando é que você vem para o Brasil? Ah, não sei. Não sei. Não sei. Acho que em 2022, Maravilha, tá? cara. Muito obrigado Beleza. pelo espaço aqui, pela tua iniciativa de estar fazendo essas entrevistas fantásticas, né? Obrigado por pensar em mim, por me convidar. Espero que a gente trabalhe novamente, seja como for, aqui pela internet, ao vivo, enfim. Você é um parceiro de vida, um cara que eu admiro muito, sempre, e espero estar sempre próximo de você. Isso aí, sempre. Obrigado. Sempre. Valeu, meu Dá um irmão. beijo na Lara, na Giovana, no Dante, na Um beijo família pra todo mundo toda. também, para as crianças. Um Tá? beijo. Obrigado a vocês que ficaram Valeu. aí nesse Shabat assistindo, nesse sábado. Isso, isso. Shabbat Shalom para A todos. Maíra, a Maíra Graber não aceitou fazer entrevista comigo sábado de manhã, não. A dela vai ser sábado, 9 da noite. Porque Maravilha. vai respeitar o Shabbat. Tá, Mas eu não Shabbat. respeito. Em Eu não inglês é respeito. Sabbath. É. Eu respeito, mas o meu é domingo. Meu sábado é no domingo. Entendi. Domingo eu não faço nada. Tá? Maravilha. Beleza, meu irmão. Obrigado. Abração. A gente se fala. Tchau, Gustavo. Um beijo. Tchau, tchau para você Beijão, que ficou aqui beijão, até beijão. agora. Beijo. Valeu.